Olá, boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus vem estar com todos nós nessa tarde. Que o nosso maná da tarde e a nossa água da vida seja nessa tarde um divisor de águas para que nós venha viver verdadeiramente os princípios que o Senhor tem nos entregado e tem nos revelado. Alabassuri, Alamanai. Mais uma vez aqui eu estou. E hoje nós vamos iniciar o nosso Alabassúria, o nosso vídeo de uma maneira diferente, que assim o Senhor mandou. Como todos sabem, eu não sou levita. Mas que se o Senhor ordena, então nós iremos louvar hoje. O Sal Alabassúria, Alamanai. O louvor 422 da harpa cristã. Que o Senhor, Alabassuri, Alamanai, que o Senhor venha me diminuir e o Espírito Santo de Deus venha crescer atrás de mim, acima de mim, em todos os lados, porque Ele está na minha frente, na minha retaguarda, à minha direita e à minha esquerda. E a minha filha vai me ajudar nesse louvor. Amém? E lá vamos nós. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará o lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor. Oh, glória, aleluia. Rodeado de grande Oh, glória, aleluia. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter. O meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei para a gringa, Alabassuri, Alamanai. O Guyara, Mishira, Alabassuri, Alamanai. Crente de todas as idades, a Deus eu de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vão encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Gastago talabassura alamanai, o glória alabassuri alamanai, o rexiar comica alamanuri alabassuri alamanai, alabassúria, Jesus me dará o lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus eu de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades,
das glórias que lá hei de ver. Ah, Que bom voltei quando eu vi meu Senhor. Glória, aleluia. rodeado de grande esplendor. Oh, glória, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Oh, glória, alabassúria, alamanai, alabassúria, alabassúria. Oh, glória, alabassúria, alabassúria. Oh, regmihano, mani, rabassúria, alamanai. Quando o Senhor me deu esse louvor, eu lutando para entrar, né? Porque tem vezes que eu começo assim, falar, Senhor, deixa eu hoje de fora. Deixa eu hoje, Senhor. E eu vou perguntando, e aí, Senhor? E ele fala, não entre. E ele me deu esse louvor. Eu não sou de guardar letra, número, nada. Tudo vem pelo Espírito, porque eu não sou capaz. E eu chamei a minha filha para me ajudar, porque eu tô trêmula. Porque esse louvor, ele já fala bem, né? Esse louvor, ele já mostra o querer de Deus, que no céu não vai entrar pecado, que não adianta nós querer lutar contra o que o Senhor tem nos ordenado, que o Senhor tem nos falado, e principalmente tudo que ele está entregando, ela basura, ela manai pelos seus servos e servas, seus profetas, por todos os pregadores, está se cumprindo. E é isso que o Senhor quer dizer através desse louvor, nesse maná da tarde de hoje. Que no céu não vai entrar pecado, que não adianta persistir, que não adianta, sabe, não renunciar. Alabassura, alamanai, isso não é só um louvor. Isso aqui é o Senhor mandando entregar. Mais uma vez, para que venham renunciar. Renunciam. Renuncia o pecado. Renuncia o que já não acrescenta mais na sua vida. É vício. É vício. Tudo na vida é um vício. Tudo. O pecado, ele é vicioso. Não importa. Tudo. É como se você tem que todo dia, é a mesma coisa. Pessoas que acordam muito cedo. Pessoas que acordam e não conseguem ficar na cama. Se elas dormem, o pouco que elas dormem, já vira um hábito todo dia, aquele horário, todo dia. Uns é 4 da manhã, o outro é 5. Você pegou um hábito, você tem um hábito de acordar cedo. Tudo na vida da gente, são nós que criamos os hábitos. Os nossos hábitos que nós vamos levando, arrastando pela nossa vida. E nós não conseguimos, alabassura, alamanai, mudar. Eu tenho um defeito, eu tenho um grande problema. Se eu não tenho responsabilidade, eu não acordo. Eu não acordo de manhã. Eu durmo até a hora que dá, até esse horário tá bom, eu posso ficar na cama. Agora, quando eu tenho alguma responsabilidade, eu não durmo bem à noite, e chega naquele horário, eu tô desperta antes do despertador. Mas eu preciso ter algum, sabe, um compromisso para que isso venha funcionar em mim. E a mesma coisa em tudo. Por que nós, alabassura, alamanai, resistimos tanto ao alabassura, alamanai, o que Deus tem pedido? Deus não está pedindo muito. Obediência. É como seus filhos. Vocês não querem seus filhos obedientes? Deus nos quer obediente a Ele, para que nós não venha padecer, para que a gente venha estar na glória, louvando, agradecendo, engrandecendo e exaltando Ele o tempo todo. Isso era muitas pessoas que era para estar ensinando, e não o Senhor usar pessoas despreparadas como eu e como outras, que não tem preparação nenhuma, mas a preparação vem dele. Como ele diz, sou eu que capacito, sou eu que faço de um vaso vergonhoso um vaso de honra.
É Ele. Mas para isso, como vaso, eu tenho que ceder. Eu tenho que alabassure alamanai. Eu tenho que renunciar tudo aquilo que em mim não agrada o Senhor. Não adianta, sabe, ficar com o coração exprimido aí, sentindo, porque tem alguém aí que está pensando algo e o Espírito Santo está me espremendo dentro de mim, porque quando vocês, qualquer coisa, o Espírito Santo me mostra dentro de mim. Eu sinto dentro de mim que ninguém ouve, que ninguém está interessado em saber. Guarda para você, né? Guarda para você se você quer viver essa santidade. Então guarda para você. Eu estou guardando a santidade. Eu estou me santificando para mim poder ser digna de estar aqui. Porque se eu não estivesse me santificando, eu não estaria. Eu não me seria alabassure alamanai. Eu não me sentiria digna de abrir essa live. Mesmo eu estando me santificando, eu já não me acho digna. Que eu ainda falo pro Senhor, nossa, Senhor, para que eu? Né? Só que eu estou disponível. Eu estou disponível ao reino. Eu estou disponível a fazer a vontade do Senhor. Porque mesmo eu lutando contra tudo aquilo que vem para me desmoralizar, me desmotivar, fazer eu me sentir inútil, incapaz, eu vou além. Porque é o Senhor que me capacita. Ele que me fortalece. Por isso que Ele me diminua eu e Ele cresça. Que Ele seja a minha força na minha fraqueza. Que Ele seja a sabedoria que eu não tenho para falar para aqueles que são sábios e para aqueles que precisam ter um pouco de conhecimento. Porque tem muitas pessoas que não estão em alabassure alamanai e não estão tendo a noção do que está acontecendo no mundo inteiro. Vocês estão vendo o preço que está os alimentos? Eu vejo piadinha de pó de café, logo vai começar a piadinha do ovo. Porque o ovo aqui já está começando a subir o preço. O ovo, ele é acessível para quem não tem uma condição, porque o ovo é tudo. O ovo é um alimento ótimo, maravilhoso. Tem pessoas que não comem carne, tem pessoas que preferem o ovo. Só que o frango está mais barato do que o ovo. Em outros países, se tiver certo a reportagem que eu vi, povo, estão matando os frangos. E o ovo está subindo e está sumindo, está desaparecendo. Eu vi isso sim, não foi o Senhor que me mostrou não. Eu vi numa live. Eu fiquei indignada. Enquanto isso, pessoas não querem ouvir. Pessoas não querem acreditar. O Senhor tem avisado que nós ia passar esse ano, desde o ano passado Ele me usou para falar, e tenho usado outras pessoas, que esse ano nós deveríamos buscar Ele o tempo todo. Porque só Ele para dar-nos o livramento, alabassure alamanai. Somente Ele. Mas ninguém. Não tem como nos livrar da mão de Deus. Não tem como alguém se livrar da mão desse Deus Altíssimo, desse Deus tão poderoso, alabassure alamanai. Mas é por Jesus. Só que estão fazendo chacota. Quanto mais vocês tentam fugir da verdade, usando a figura do Senhor Jesus como chacota, para dizer o quê? Para crentes. Crentes, vocês não estão ofendendo pessoas que são cristãs e crentes em Cristo Jesus. Vocês estão se condenando. Se o pecado é tão bom, tão maravilhoso, alabassure alamanai, é dele que vocês vão ser consumidos pelo próprio pecado. Suas carnes vão apodrecer, famintas, famintas.
Alabassure, alamanai. Famintas da palavra do Senhor. Famintos de alimento. Sede e não ter água para beber. Porque gostam de zombar. E zomba dos crentes? Não, estão zombando do próprio Deus. É dele. Nós perdoamos. Aqueles que se arrependem, o Senhor perdoa também. Para que ficar zombando com a fé de qualquer um? Não zombem de Deus, porque vocês que vão acabar na destruição e no fogo eterno. O Senhor mostra estrumes sobre a terra, pessoas que não passa, não serve nem para adubo, porque são estrumes podres, que não servem nem para adubação sobre a terra. Pessoas que usam e abusam de uma lei que acha que não há condenação. O Senhor, quando ele destrói, não tem mais vida no lugar, não há vida. Será que Sodoma e Gomorra, para alguém que gosta de perseguir os crentes, virou uma cidade de sal? Pelo pecado, pela zombaria, alabassura, alamanai, e por todas as suas abominações carnais. Não vou ficar falando de pecado de um de outro, não. Vai ficar a blasfêmia até quando? Vão precisar o povo pagar por causa de meia dúzia de pessoas endemoniadas. Porque quem faz chacota de Cristo são demônios, porque eles têm os seus adoradores, aqueles que se levantam e gosta de adorar e gosta de escarnecer, do mesmo jeito que foi para o bando dos porcos, né? É uma imundície total. Não passa disso, de imundos. Senhor Jesus, ele foi para Calabassura, Lamanai, para a cruz por pecadores. Ele não precisava estar lá. Só que Deus viu que não adiantava destruir a terra, que o pecado sempre vai estar sobre ela. Não adianta ele destruir uma cidade inteira e o pecado sempre vai voltar. Então ele deu o livre-arbítrio. Escolha viver ou escolha morrer. A decisão é nossa. A decisão é de cada um de nós, mas não zombar. Ser incrédulo, tudo bem. Eu não creio, tudo bem. Problema de cada um. Mas não zombe do santo. Não zombe da ira de Deus. Tudo está acontecendo em todo lugar. E se continuar a zombaria, vai ser pior ainda. Os alimentos. Quantas pessoas que não têm condições financeiras vão morrer de fome? Quantas pessoas que ganham o quê? Um salário mínimo. E eu vejo, tem muitas pessoas que vivem com salário mínimo. Além dela ter que comprar comida, ela tem que pagar aluguel, porque ela não tem casa própria. Ela tem que pagar energia, ela tem que pagar a água. E também, muitos dão para elas o EPTU, que eu acho que, não sou muito a favor desse tipo de coisa, não, Porque o EPTU é do dono da casa, mas cada um sabe o que faz. Quem sou eu, para contender com quem aluga a casa. Só que tem pessoas que aí elas vão pedir cesta básica, elas vão pedir, às vezes é pessoas idosas, elas pedem. E tem muitas pessoas que ajudam. E outras chamam de sem vergonha. Porque a maldade é sobre o mundo, é isso.
favorece quem quer. Porque sempre vão procurar, eu ajudo, eu faço o ID de Deus, eu dou de comer, eu dou roupa, eu dou tudo que alguém precisa. Só que muitas das vezes eu dou uma vez e depois eu desço a língua. Essa pessoa não vale nada, essa pessoa não sei o quê, porque não tem alguém dentro de casa que ela está sustentando. Só que não pensa naquele lá não. Pensa naquela pessoa que ela tá ali tentando. E às vezes ela vai para a igreja. Ela vai para a igreja. Ela vai para a igreja buscando a palavra de Deus e muitas das vezes buscando um alimento, uma cesta básica. E ela não quer compromisso com Deus. Não, ela está indo ali buscar o alimento. Só que, de um jeito ou de outro, ela está ali dentro para ser alimentada pelo maná, pelo pão da vida, pela água da vida e pelo alimento que a igreja recolhe entre seus fiéis para fazer a cesta e doar. Se uma pessoa tiver sabedoria divina, ela repreende o espírito da idolatria que está sobre a vida dessa pessoa. Porque geralmente, não, essa pessoa, ela não quer nada. Nossa, ela vem aqui, mas ela vai ali, ela vai lá. Por isso que vocês têm que se consagrar. Vocês têm que se consagrar para ter autoridade. Realmente o demônio sair e não voltar mais daquela vida. Para que aquela vida tenha uma salvação eterna. Entenderam o raciocínio? É difícil de ouvir isso. É difícil de alguém como eu falar isso. Mas o Senhor manda eu dizer, eu tenho que dizer. Eu fico como uma tela, fala isso, fala aquilo. Muitas das pessoas não sabem conduzir. Por quê? Estão preocupadas em pessoas e encher a casa de pessoas vazias. Às vezes vai muitas pessoas e ali elas entram para observar o pregador. Ela vai um dia, depois ela não vai. Aí fica, vai lá visitar. Gente, não obriga ninguém a visitar a casa do Senhor. O Senhor leva. Eu falo isso por mim. Eu não queria estar numa igreja. Eu não queria ser uma convertida. A única coisa é que o Senhor começou a me apertar para todo lado. E eu tive que buscar nele. E ele me levou. Quando eu entrei, eu falei, é aqui que eu quero ficar. Porque eu senti que ali era para mim estar. Só que ali, ninguém me falou que eu poderia estar mexendo com o inferno também. Ali eu não entendia que o diabo faria de tudo para me tirar da presença. Eu não entendia nada de quando Jesus é tentado. Eu não entendia nada daquilo. Para mim eu estava num amor maravilhoso. Como era bom estar na casa do Senhor e ver o Espírito Santo. Ainda eu fiquei com medo no meu primeiro dia, que quando a minha língua começou a enrolar e eu estava indo para todo lado para tirar aquele espírito que estava em mim, que em lugar nenhum tirava o Espírito, porque era o Espírito Santo de Deus. Quando começou, eu calei a boca, falei, e agora? Até aqui, mas eu achei que aqui ia tirar esse espírito de mim. Só que esse espírito, ele me inundou, ele me transformou. Só que primeiro eu tive que conhecer os erros da igreja. Eu tive que conhecer o pecado. Eu tive que conhecer a Alabassura Lamanai, Tiago 3. Eu tive que escolher a Alabassura Lamanai. Eu tive que conhecer Tiago 4, que nós não devemos falar mal dos nossos irmãos. Eu tive que conhecer, sentindo na pele, na dor, caindo no chão, vendo, sendo atingida e eu não entendia nada, porque não tinha alguém no mundo humano para explicar o que era aquilo. Não tinha ninguém. Eu ouvi uma voz curta, é cilada, filha. E o diabo vai lá, faz. Você não disse que você faria?
Então, eu tive que ouvir a voz do diabo, eu tive que ouvir a voz de Deus, eu tive que sentir o cheiro do pecado, que o cheiro do pecado cheira podre, cheira o ovo podre, é enxofre. E eu não senti na pele não, senti no cheiro. Hoje eu sei onde é contaminado e onde não é. Só que essa alabassura e alamanai, essa capacitação não é minha, ela é do Senhor, é dele. Para dizer que vocês têm que realmente se santificarem. Porque as pessoas que vão para a igreja, muitas não têm conhecimento nenhum. E o inimigo ali dentro, ele já junta aquela vida, porque ele não quer perder nenhuma alma, né? Ele quer que tudo vai com ele. Então ali aquelas pessoas vão ser naquele momento. Elas vão ver a casa delas piores do que já estava. Porque realmente isso é inacreditável. Como quando uma pessoa se converte, a vida dela vira do avesso. Parece que tudo tá fora do lugar, começa a acontecer briga, começa a acontecer tudo. E o que é isso? É o Senhor fazendo a limpeza. É o Senhor limpando a casa. É o Senhor tirando o que não presta de dentro de casa. O que é? As pedras de tropeço, tudo aquilo que não agrada a Ele, tudo aquilo que não vai agradar ao Senhor, Ele não vai permitir ficar perto de nós. Começamos a ter briga, pessoas que em outro tempo, como o Senhor diz outrora, estaria junto ao nosso lado, essas pessoas estão contra nós, essas pessoas não gostam de conversar mais, o inimigo usa pessoa, você tem que estar muito espiritual para você entender, quando você vê uma pessoa que te abraçava, de repente ela começa a falar ríspida, ela começa a te tratar mal, só que você tem que estar em espírito. E para alabassura e alamanai, para estar em espírito, tem que ter santificação, tem que ter, como se diz, largar o pecado de lado e consagração todo dia. Essa é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, o demônio não fica dentro. A igreja de Cristo, o demônio não permanece. Ele até entra pelas brechas de alguém. Isso ele entra. Entra porque a brecha é dada. Só que o Senhor me ensina, se Ele está comigo, Ele vai tirar. Ou Ele tira o demônio daquela pessoa, ou Ele tira essa pessoa da minha vida. É assim que funciona. Só que o que vale é a minha santificação. Para mim ter ideia, para mim ter noção, para mim ter mais sabedoria, para mim ter mais ousadia, para que eu venha ter o conhecimento de saber, de dobrar o joelho e saber o que é para ser dito, o que não é para ser dito. Você vai chegar perto de pessoas, você vai sentir o que a pessoa tem, o que ela está carregando ali, gente. A santificação é isso. A santificação não deixa você enganado em lugar nenhum. É mais difícil para você viver. É muito mais difícil, porque não é em todo lugar que você vai caber mais. E o Espírito Santo, ele realmente, cada vez que o Senhor está alabassura elamanai, decepcionado com alguma coisa, ele aperta, ele dói. Quem está em espírito e vive com o Espírito Santo, sabe quando parece que o teu peito está partindo no meio, é o que não está agradando ao Senhor. Aquilo é sinal, aí tem que buscar, tem que falar, Senhor, o que está acontecendo? Que dor, eu vou infartar. Não, você não vai infartar. É o Espírito Santo te espremendo para mostrar o que é para você abrir mão, porque tem coisas que nós sabemos que é pecado. Tem muitas coisas que nós sabemos que é pecado, mas aí o Senhor vai te apertando. Até alimento contaminado você é capaz de discernir, porque o Senhor não permite que você coma. Só que isso é para quem está disponível para o reino. Aquele que diz, eis-me aqui, eis-me aqui. Pois alabassura alamanai. Gente, imagina, se nós não se unir e pedir para o Senhor
Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, vem reinar. Nós não alabassura lamanai. Tudo isso tem o tempo determinado, né? O que vai acontecer sobre a terra. Lugares que estão quentes, outros chuva de pedra. Onde aqui à noite eu estava sentindo frio. Então, vê que está todo descontrolado. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Os sinais estão visíveis. Visíveis. E não adianta. Quando o Senhor me deu Foi em 2000. Logo quando estourou a Covid, foi logo, acho que foi para março, entre março e abril, né? Se eu não me falha a memória. Eu lembro que o Senhor me dava a palavra dele em Ezequiel. Deixa eu pegar essa Bíblia aqui, que ela é mais fácil e mais rápida para mim achar. Minha velhinha. Será que é isso? A torrente das águas purificadoras. Tá bom, Senhor, eu não vou ler porque o Senhor já me deu sinal que não é para mim ler. Só vou dizer o meu testemunho. Eu não entendia nada de Bíblia. Sabe o que é nada? Eu só vinha no número 40, Ezequiel 47, e eu abria. E ali o Senhor falava e eu não entendia nada. Nada. O que eu fui... Só que depois ele foi me dando outras palavras e eu fui conhecendo mais a Bíblia profundamente, mais assim, o que ele me mostra, que é diferente para todo mundo, que às vezes vocês acham que eu que invento, não, é o Espírito Santo mesmo que me faz eu ver dessa maneira. E aquilo foi, e eu, quando vê, sumiu. Eu falava, e eu não marcava, porque eu nem sabia o que é, como ler uma Bíblia, eu não entendia nada. E há pouco tempo que eu descobri que está falando sobre Israel, os acontecimentos em Israel, sobre as flores, sobre os sinais que o Senhor está dando lá, certo? Então, muitas das vezes, o Senhor nos revela algo, foi revelado 2020, está acontecendo agora, desde o ano passado, o Senhor está dando sinais. Sinais que estão sendo revelados, e eu em vários, que eu não guardei, não guardo, eu só vejo as coisas acontecendo e falo assim, Senhor, o Senhor me mostrou isso na Bíblia. Na Bíblia. Não foi em visão, não. Foi através da palavra dele. Se eu pudesse dizer aonde é, eu falaria, mas eu não lembro. Eu vejo tudo, essa violência, tudo acontecendo. Eu falo, Senhor, o Senhor me mostrou isso antes. E essas pessoas que estão pregando há anos, será que elas não enxergavam isso? Será que elas não viam isso? Não. Porque eles não buscam a profundidade. Eles se satisfazem com o raso. A profundidade da palavra do Senhor vai além de teologia, de ideologia, de tudo, de teólogo, de tudo que está sobre história, da história, a Alabassura e a Lamanai, essas histórias, historiadores que estão buscando para desvendar a Bíblia. É só o Espírito Santo de Deus. É só Ele. É só Deus que revela. Não adianta homens tentar, ele pode trazer a história. Tudo o que aconteceu naquela época, como foi, os sinais e tal, eles podem. Só que a Alabassura e a Lamanai revelar o que está, a Alabassura que está escondido ali, é só Deus, pelo Espírito Santo. Porque você pegar uma palavra para você dar um toque, para você dar uma agulhada em alguém, é fácil. Ou você, às vezes, está ali num dia que o Senhor até te usa
porque ele quer falar com alguém, e essa palavra você vai estar lendo ali, só que o Senhor vai estar falando para aquela pessoa, para que ela venha entender a palavra para ela. Porque muitas das vezes nós não entendemos o que o Senhor ministra sobre a igreja. Às vezes nós não entendemos, às vezes tem um monte de gente e a palavra é para um só. Às vezes as pessoas querem um monte de gente e o que está ali é pouco. E eu sempre penso, Senhor, eu não entendo muito aonde o Senhor vai me levar, né? Mas eu lembro quando da minha boca saía, nunca se preocupe com quantidade. Aonde estiver 1 ou 2 ou 3 falando no meu nome e alguém ouvindo de verdade e guardando, o Senhor vai estar ali. Então, em qualquer lugar, sempre vem isso em mim, sabe? Porque eu sempre falei, às vezes, eu não preciso de quantidade. O que precisa é de pessoas que realmente estão afim de viver a eternidade. Pessoas que realmente estão afim de conhecer o profundo escondido. Porque o Senhor não vai ter misericórdia dessas pessoas de jeito nenhum. Essas pessoas que estão profanando o nome dele e usando de zombaria. Esses aí são os incrédulos, esses daí não vai ter salvação. A não ser uma pessoa que seja inocente. Porque tem muitas pessoas, eu como falo, eu fui uma incrédula, eu debochei do nome do Senhor, eu zombei do nome do Senhor. Porque eu falava, só que eu não peguei a imagem ou qualquer coisa, me vesti não. Eu falava assim para ele, eu não mandei o Senhor ir lá na cruz do Calvário, eu não pedi. Eu não pedi. Então eu não sabia o que era isso. Eu nem sabia o que significava isso. Isso me dói. Eu falar isso, eu não gosto nem de falar. Eu era uma zombadora. Porque eu tinha tudo e eu falava, eu não tenho nada a ver. Eu nem sei por que eu falava isso para ele. Não lembro, eu era muito jovem. Então, o Senhor aqui é onde eu tô. Só que o Senhor viu o que eu carregava dentro de mim. Que era um coração puro. Um coração que não deseja o mal para ninguém. Que eu possa até, sabe, eu não desejo. Não desejo mal. Por mais que a pessoa faça mal a mim. Eu só peço uma coisa que eu peço pro Senhor. Na hora que eu tô nervosa. Que eu fico que nem ontem. Tudo. Eu fico até falo. Só que eu falo, Senhor. Sabe? Faça a tua vontade. Perdoa. Ou o Senhor abençoe essa pessoa. Eu não sei o que quer. Sabe? O que o Senhor vai ensinar. Mas eu não quero desejar mal para ninguém. E é isso que muda uma pessoa incrédula para uma pessoa que possa crer no Senhor. Porque é o coração, é a pureza. Não é você ter maldade. Sabe aquelas pessoas que às vezes na tua cara tá sorrindo, tá ali se divertindo e tá indo lá num lugar pagando para te matar, pagando para te destruir. Então, tem muita gente que usa máscaras. Que na tua frente é uma boa pessoa, mas nas tuas costas é muito perigosa. E muitas das vezes, olha lá, basura, eu nem sei por que eu tô falando isso, mas vamos lá, né? Tem muitas vezes a pessoa não entende que ela tá sendo enganada. Que ela tá ali com uma pessoa falsa. E se você tem uma alabassura, alamanai, se você tem uma vida verdadeiramente temente ao Senhor, essas pessoas vão gastar, essas pessoas vão tentar de tudo, mas não vão conseguir te fazer mal. Porque você tem algo que o Senhor, é como se diz, agrada em você. Aonde que qualquer pessoa pode fazer o que ela quiser para você. Se você tem uma ligação com o Senhor e você tem agradado Ele, jamais vai pegar nada, nem praga na casa de Jacó, nem feitiçaria, nada, mal algum, sabe? Nada. Mas a presença do Senhor é muito importante. Também. Porque mesmo que você às vezes nem sabe orar, o Pai Nosso já é
uma oração enorme que Jesus nos deixou para nos livrar de todo o mal. Tem muitas pessoas que não sabem orar. Porque tem muitas pessoas que vai, sabe, naquela hora como eu. Senhor, resolve o meu problema. Ô Senhor, mata. Ô Senhor, faz isso, se vinga. Não, Senhor quer perdão. Porque quando eu fui, sim, eu só queria vingança, né? Vingança do Senhor. Porque aí o Senhor me ensinou que eu não posso confiar em homens, eu não posso confiar em ninguém, é somente nele. É por isso que o meu jeito é diferente. Por quê? Porque eu tive que aprender. Ah, mas me fazem tanto mal que você não tem noção. Entregue na mão do Senhor. Se essa pessoa se converter, amém. Se essa pessoa continuar fazendo maldade, é a morte. Nós não precisamos desejar mal a ninguém. Nós não precisamos fazer mal a ninguém. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Todo fruto que dá, ele apodrece. Não apodrece, tudo é podre. Cada um de nós, depende de como está sendo a tua árvore, se ela não tem nenhuma praga. Tua árvore não pode ter praga. Tua árvore tem que ser sadia. A tua árvore tem que dar o fruto. E as sementes tem que ser boa para ser fecundadas. Numa terra fértil. Não numa terra cheia de pedregulho, de espinho. Não. Essa terra tem que estar sendo boa, adubada. Porque ela tem que ter uma adubação. Que são a maneira de viver. Muitos são pecadores. Cada um comete. Mas o coração é o que nos liberta de todo o mal. É o coração. É quando nós temos um coração puro. Eu nunca vou dizer, orai por todas as alabassura, alamanai, por todos que tenham um coração puro, para que esteja na minha presença. O próprio Senhor Jesus me disse isso. Alabassura, alamanai. É onde que eu vou entrar, é onde que eu vou reinar. É num coração puro. Nunca deseje mal a ninguém. E nunca espere nada de ninguém. Busque na presença do Senhor. Não adianta vagar ou ficar. Quantas vezes alabassura, alamanai, que o Senhor está me mostrando, sabe? Tem pessoas que realmente às vezes têm um desespero de sair andando. Eu já vivi isso. Eu saía andando. Antes de eu ter esse encontro, eu caminhava. E eu queria encontrar a morte. E eu encontrei a vida. Quando eu procurava a morte, eu encontrei foi a vida. Quantas vezes eu falava, para esse coração. Eu não quero mais viver. Não. Aí eu entendi o significado da vida. Nós temos que viver eternamente. Para isso, nós precisamos deixar tudo que nos corrompe nessa vida. Tudo que vem nos corromper. E também tem que saber da alabassura, alamanai, disciplinar. Saber disciplinar. Saber dizer não. Nunca ficar só dizendo sim, sim, sim. Porque o Senhor nos dá muitos não. Quantas vezes eu pergunto, Senhor, quando, né? O Senhor vai voltar, eu tô vendo tudo isso acontecendo, o Senhor me usa dessa maneira para mim falar. Aí ele só diz para mim, só o Pai sabe. Então, muitas das vezes o Senhor vai confundir muito, né, nós, para que nós venha mudar, nos transformar, porque a mudança não está nos outros, está em nós. Somos nós que temos que mudar. Somos nós que temos que ser transformados, alabassura, alamanai. Somos nós que devemos reconhecer que somos pecadores, sim, mas que nós não queremos viver, alabassura, alamanai, que nós não queremos, alabassura, alamanai,
viver em pecado. Porque se no céu não entra pecado, até quando? Até quando nós vamos ficar insistindo com tantas coisas que não agrada ao Senhor? Mas como que eu posso saber o que agrada e o que não agrada? Pergunte a Ele. Faça votos, se entregue mais, vai se purificando, se limpando aí. Porque eu estou aqui só para passar a mensagem. Tem muitas coisas que eu também não sei. Mas eu creio que eu quero alabassura e alamanai, viver verdadeiramente extraordinário do Senhor. E cada vez mais aprendendo, sabe? E buscando. Eu não quero nada que é de ninguém. Eu não quero buscar nada. Eu quero buscar no Senhor. Como eu dei alabassura e alamanai. Hoje eu tô naquele... eu falo que se eu soubesse que os 50 fosse tão bom, porque nos 50 anos você chegar e aprender tudo que eu tenho aprendido, né, desde os 48, já com meus 52, né, 48 não, 49. Isso é algo que tem me transformado, porque hoje eu sei que tudo que eu preciso não está no meu alcance, mas está no alcance do meu Senhor. Tudo está na vontade dele, não na minha. Pois eu não quero nada que não seja dele, mas que venha dele, com um certificado. Isso tem um certificado do céu. O certificado do céu é algo que você pode pegar, que é teu, e ninguém tira, ninguém rouba, ninguém, sabe, vai se querer tirar, porque o que Deus te dá é seu. É seu. E vai ser. Porque eu tô falando isso, porque realmente eu tive uma visão, primeiramente, uma visão, mas eu tive um sonho a semana passada, que foi com papel. Eu lembro que era um papel em branco, né? E ali tava todo escrito. Sabe quando você vai num cartório ou que você, mas não era o papel igual do cartório. De repente, esse papel tava ali tudo escrito em branco e tinha uma assinatura embaixo, não vi. Não sei do que é essa. E o Senhor fica me mostrando esse papel. Depois, sabe quando você tem o teu registro, né? Porque mudaram aquele papel? Era dessa maneira o papel. Já mudou, já era que nem um registro, né? De alguém. Um registro civil, um registro que você é registrado no cartório, no fórum, essas coisas. Aí depois eu tava orando, foi sábado. E eu vi, tipo um selo. Esse selo é um selo azul. Eu não sei o que significa. Tô passando, mas não sei o que significa. Isso daí tem ficado na minha mente. E esse selo estava sobre esse papel, bem grande, sabe? Ali. Aí eu tava tentando, eu falei, quer dizer que o Senhor tem autenticado um certificado para alguém. Ou seja, um certificado para mim, que eu tomo posse, que eu não sei o que é, mas eu vou tomar posse. Ou é para alguém que o Senhor tem entregado, sabe? Essa carta, esse documento selado, porque está selado no céu. Porque esse certificado dele, de autenticidade, de autêntico, de verdadeiro, que não tem falha, que não tem falsidade. Isso daí se chama, o Senhor está dando esse documento, alabassura, alamanai, certificado por ele, que vai vir na mão de alguém dos céus. Alabassura, alamanai, alabassura, alamanai. Se vocês que estão esperando um documento, alabassura, o Senhor está entregando.
Ele está entregando esse documento na mão de alguém. Alabassura, alamanai. Recebe aí. Que eu também nem entendia nada, né? De estar batendo a mão aqui, ó. Eu nem sei o que significa, tá? Já sou sincera em dizer, tá bom? É pelo próprio Espírito. Provavelmente é o Senhor já aí, ó, dando, né? Eu não quero que vocês pensem. Eu tenho pensamento próprio, eu tenho minhas opiniões próprias, eu tenho muita indagação, muitos questionamentos, que às vezes o Senhor fala para mim, para de lamentação, para de murmuração. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu sou uma pessoa curiosa demais em aspecto espiritual, em tudo. E eu sempre fui muito curiosa nisso. Talvez seja isso que desperte, né, o Senhor e me colocar aqui para entregar essas mensagens, porque eu não seria capaz. Vocês não têm noção. Para louvar, eu cheguei aqui, eu estava tremendo, a minha mão tremia, eu parecia que eu estava, sabe, me bambei as pernas, me dá algo. E isso é normal, né? Acho que para todas as pessoas que realmente tem que entregar, tem que louvar, tem que adorar a Deus. Só que eu tento dar o meu melhor para que vocês venham conhecer a verdade. E tudo isso eu falo porque eu sei que o Senhor me garante, é Ele que me guarda. Por isso que eu falo o que Ele manda, sem medo, sem dúvida, porque eu sempre falo para Ele que se for coisas minhas ou da minha carne, que Ele nem permita. Só que eu tô vendo acontecer tudo que Ele tem mostrado. Eu tenho visto nas visões que Ele mostra, porque às vezes eu não passo aqui. Às vezes eu tô na minha oração, se Ele não permite que eu fale, eu fico na minha. Só que se Ele permite, eu falo. Tudo isso que está acontecendo, Ele mostra antes para mim. Aí quando eu chego aqui, eu estou buscando passar para vocês a fé, a esperança, e que vocês não deixam de crer no Senhor. Porque enquanto há fé, a esperança, e a gente crê verdadeiramente que nós viveremos os milagres e nós viveremos toda a promessa que o Senhor tem nos prometido, é algo que vocês têm que colocar em prática. Porque não adianta eu vir aqui e falar, não vai ter alimento, não vai... Não, eu sou a esperança, eu sou a fé. Eu quero que vocês tenham ela. Porque mesmo que eu não veja, eu não paro de crer. Mesmo que eu não posso poupar, eu não paro de crer. Eu não paro de ter fé, eu não paro de duvidar. E eu sempre falo, Senhor, se é a tua vontade, vai se cumprir na minha vida. Se tem algo morto, alguma planta, qualquer coisa, né? Tem alguma planta morta ali, fala, olha, Senhor, tá aqui. O Senhor que dá vida, é o Senhor que tira a vida, mas eu creio, se for da tua vontade, vai haver vida. Então, é isso que o Senhor quer que eu passe para vocês. Que vocês não percam a fé, não para de crer, mas se santifiquem. Porque quanto mais vocês se santificam, mais longe do mal, das influências malignas vocês vão estar. Assim vocês vão estar, fala basura, lamanai, fechando as brechas que o inimigo usa para escravizar a vida de vocês, para fazer vocês escravo. Mas não é escravo que nem era antigamente, não. É escravo de um sistema, de um corpo, de tudo. É isso que o inimigo... Se você gosta de dinheiro, ele vai te escravizar nisso. Se você gosta de ver coisas, né, que não é muito saudável, né, que não agrada o Senhor, que são pornografia, são outras coisas, é nessa parte que vai colocar tudo que se você coloca no Google,
Tudo que você pesquisar no Google, mesmo que você apague, depois vai aparecer nas tuas redes sociais. Todas as pesquisas, porque aquilo ali, o inimigo vai ficar jogando como seta, para que você tá fugindo, mas o inimigo tá jogando, para que, eu tava lá aquela hora, ninguém viu, mas o inimigo viu, ele vai te testar ali, ele vai ficar ali, ó. E é a mesma coisa, procura o nome de uma pessoa, você pode encontrá-la, mas você pode ver que nem existe mais, ou não sabe nem o que aconteceu. Depois ficam te indicando aquela pessoa. Em tudo que você buscar de errado, o inimigo vai usar. E vai ficar te colocando ali, ó. Toma, pega. Toma, pega. É você que vai ter que dizer não. Porque dizer não para tudo aquilo que nos afasta do Senhor é você pensar que Jesus está voltando. É você dizer, não, Jesus está voltando. E se ele voltar, eu não quero ficar aqui. Eu não quero ver o que vai acontecer. Isso é um jeito de você resistir o mal. De dizer não a ele. E de tudo que te corrompe. Porque nós temos que pensar assim. Jesus vai voltar. E nós não sabemos o dia e a hora. Só sabemos que ele vai vir como ladrão. Ele vai vir como um ladrão à noite. E você sabe a hora? Nem eu. Só que todo olho vai ver? Sim. Só que para isso nós devemos estar preparados. Para ser tirados. Porque ele está abreviando para nós. Os que estão buscando, os que estão orando, os que realmente estão vigiando. Para dar tempo de outras pessoas se converterem, de outras pessoas renunciarem a si próprio e esperar o noivo chegar. Alabassuri alamanai. É assim que funciona. Não adianta tudo que você aprendeu até hoje. Não adianta nada que nós aprendemos. O Senhor de Orabashuri alamanai nos ensina de uma maneira diferente. E eu não posso deixar Alabassuri alamanai de ver a imensidão do querer que o Senhor não deixa eu sair da live. E aqui ele deixa eu entregar para vocês a direção. Sempre pense, e se Jesus voltar? Eu vou estar preparada para receber? Eu vou? Porque muitas das vezes eu passo por muitas aprovações e eu tenho vontade de desistir. Muitas vezes eu quero largar tudo e sair. Só que quando isso acontece, vem aquela vozinha e diz assim, Jesus está voltando. Isso é uma seta. Isso é para você parar. Isso é para você desistir. Aí eu aguento mais um dia. E é assim que nós devemos prosseguir. Aguentando mais um dia nas provações. Aguentando mais um dia nos momentos mais difíceis e solitários. Nos momentos que nós não temos ninguém para conversar. Nós não temos ninguém para nos entender. É mais um dia. É mais um dia. Isso serve para que Alabassuri Alamanai, que nós venha ser fortalecido pelo Espírito. É mais um dia. É mais um dia. É mais um dia que eu vencerei. E amanhã não pertence a você e nem a mim. Pertence ao Senhor que está escrevendo o seu dia de amanhã. Esperando que você esteja com Ele amanhã também orando, buscando. Muitas das vezes eu falo, Senhor, será que eu estou realmente fazendo algo? Será que as minhas orações, né? Tem hora que eu falo, será que eu estou orando direito? Será que eu estou falando o tempo todo?
Senhor sabe, eu tô agora aqui. Vocês não sabem o que eu tô vendo. Eu vejo, eu tomada pelo Espírito Santo de Deus. E eu sinto, sabe? Eu sinto o esplendor dele. E é isso que me faz que eu prossiga, que eu não pare, que eu não desista. Alabassuri alamanai. Aí ele vem e me mostra tudo. Não. Temos que continuar crendo no Senhor e tendo fé. E orando, vigiando. Porque a oração, a vigilância, a adoração, a glorificação, alabassuri alamanai. Não podemos deixar que nós venha, sabe, ficar meio despercebido com muitas coisas que às vezes nós achamos que, hoje aqui tá tudo bem. Não. É tempo de vigilância. É tempo, alabassuri alamanai, que a gente venha vigiar e orar, para que nós possamos passar esse tempo. Não vai demorar muito. Logo vai passar. Mas nós devemos orar e buscar no Senhor. E tem muitas pessoas que precisam de oração. Alabassuri alamanai. Só que essas pessoas, elas precisam de oração realmente. Só que para elas podem receber Jesus. Só que elas não vão poder abrir mão de Jesus. Porque não adianta Jesus vir e libertar a tua casa, que está cheia de demônio, e depois você dar legalidade para ele. Você ir buscar ele novamente. Porque a alabassuri alamanai, a casa vazia, quando Jesus vem e limpa a casa, você tem que, pai alabassuri alamanai, permanecer orando. Você não pode fechar a alabassuri, a porta para Jesus. Você tem que continuar adorando ele, glorificando ele, exaltando ele e não voltando para o caminho que você estava antes. Você não pode voltar para os teus Baal, para a alabassuri alamanai, para os mortos. Você tem que buscar o Senhor, porque ele é vida. Quem busca a morte, terá a morte. Quem vive buscando nos mortos, estão mortos. Espiritualmente. Nunca busque nos mortos, mas busque no Espírito Santo de Deus por Jesus Cristo a tua cura e a tua libertação. Porque tem alabassuri alamanai. Tem muitas pessoas que são domadas de enfermidade, que não é enfermidade, é legalidade, que não é alabassuri alamanai. O Senhor, ele tem o poder de curar, de não largar nada dentro de uma vida. Só que para isso, vocês têm que estar nele, que é essa videira. É a videira que se chama Jesus Cristo. Para não alabassuri alamanai, quem não quer ficar doente, quem não quer doença, simplesmente fecha as brechas que são abertas. Porque a doença entra pelas suas brechas. E os caminhos, muitas pessoas às vezes não entendem. Quando o Senhor fala assim, eu vou fazer algo na tua vida. Eu vou fazer na tua vida algo extraordinário. Alabassuri alamanai. Que é um propósito muito lindo para a tua vida, que eu quero que você conte esse testemunho. Só que tem uma coisa, você vai entrar dentro da tua casa e você vai fechar a porta. Porque o Senhor, como foi naquela viúva, que ele ordenou que ela fechasse a porta. E o milagre aconteceu de portas fechadas. Os milagres acontecem de portas fechadas. Não é ficar falando para um para outro. Pessoas só vão ficar esparramando. Ninguém vai, porque a alabassuri alamanai, uma pessoa que está doente, ela tem que ir alabassuri alamanai, buscar no Senhor. É no Senhor. Porque nunca você sabe por onde que entrou aquilo. E muitas pessoas vão passar para outras pessoas, não é para orar para você. Vai buscar para falar que você está morrendo. É onde começa a esparramar a morte, né? Porque está morrendo.
Não, você não está morrendo, você tem vida. Se você tem Jesus Cristo, você tem vida. Mas não vai em qualquer lugar. Não entra em um lugar que não é para entrar. Porque é onde que a morte entra. Alabassure alamanai. Palavras. Alabassure alamanai. Palavras, maldição. Pessoas jogando praga. Alabassure alamanai. Não aceite, rejeite, cancele alabassure alamanai. Não permita que dentro da tua casa entra palavras de maldição. Não permita. E quando alguém, alabassure alamanai, falar, já cancela, já repreende em nome de Jesus. Para que ela não venha continuar propagando dentro da tua casa. Porque palavras horrorentas, palavras horrorosas, que maldiçoa, que mata. Alabassure alamanai, o peralabashure alamanai. O Espírito Santo não vai deixar nem eu pensar em falar as palavras que ele, alabassure, que eu estou vendo. Vocês têm que aprender a alabassure alamanai, a repreender, sabe? Tem que aprender a orar, tem que aprender a buscar, tem que aprender a vigiar. Aqueles que querem viver têm que alabassure alamanai, se submeter ao Senhor e buscando, para de buscar num ou no outro, em lugares errados, são portas abertas, erradas, a da largueza, da mentira e do engano. Alabassure, alamanai, alabassure, alabashure, 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 alamanai, alabarreologuei, canamanai. Só que essas pessoas têm que se libertar verdadeiramente das idolatrias. A idolatria. Porque muitos têm pessoas convertidas dentro de casa, pessoas que realmente se converteram. Só que aquele o altar do Senhor e o altar do Baal, né? Tá dentro da casa. É uma casa dividida. E quando um serve a um senhor e os outros servem ao outro senhor, e de repente a bagunça fica. Alabassure, me capacita, Senhor, para entregar isso. Fica a bagunça. A bagunça, um serve ao Senhor, o outro serve a Baal, um serve... Só que ali fica uma bagunça, porque a bagunça que as pessoas fazem é que a servidão, ela já não vai fazer mais parte. Por isso que o Senhor fala, alguém fala assim, a minha casa tá uma bagunça. Porque o Senhor vai tirar tudo aquilo de rua, tudo aquilo, sabe? Que não agrada a Ele, que a casa tá contaminada. Porque às vezes vocês acham que vocês estão guardando coisas, é coisa demoníaca, que vocês nem imaginam. Eu idolatro isso, eu não vou ser crente, eu não vou ser o quê? Eu vou continuar na minha religião. E a minha é a mesma coisa, Deus é o mesmo. Só que aí é que tá o erro. Porque realmente eu não prego religião. Não, eu prego alabassure alamanai. Eu prego Jesus Cristo. É o amor de Jesus por todos. Só que tem muitas pessoas que não entendem isso. Tem muitas pessoas que não entendem. E elas misturam o profano, elas deixam a abertura são as ilegalidades que vocês largam dentro de casa. Eu sirvo a Baal, eu sirvo ao Senhor. O que acontece? Eu oro. Enquanto eu tô orando, você tá servindo ao deuses, né? A Baal. O que acontece? Em algum momento, se você tem a legalidade, você vai começar a falar palavrão, piada, coisas que não agrada, e realmente aquela pessoa que está servindo ao Senhor, ela começa a ser transformada de uma vez diferente, porque ela está tendo um novo direcionamento. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que nós não podemos ficar numa roda de escarnecedor e contando piada e rindo, porque hoje não é tempo de nós rir, hoje é o tempo de nós adorar, de nós buscar. Só que tem pessoas que elas não buscam em Jesus, elas buscam na idolatria. Elas acham que a casa do Senhor,
porque o pastor, eles idolatram uma irmã que faz uma oração e cura. Então eles não estão buscando, eu estou falando isso porque muitas pessoas acham que idolatria está nas imagens. Não, está em ser humano também. Porque muitas das vezes, eu mesma fui assim. Ai, tem uma fulana, tem uma irmã, tem uma mulher que ora assim em tal lugar. Vamos lá? Vamos lá? Aí que ela ora e o Senhor revela, Ele cura. Então você vai lá, ela ora. Só que em vez de você ir para casa orar ou entrar dentro da casa do Senhor e orar, não. Você vai só ficar buscando naquela pessoa. Você só vai ficar buscando no pastor, nessa irmã. Você não consegue descobrir que no nome de Jesus e pelo sangue de Jesus você também tem o mesmo poder que ela tem. É o quê? Você ir buscar nele a libertação, a cura e a salvação. Só que nós colocamos o tijolinho, alguém ali pra gente fazer um altar e aquela pessoa, a idolatria também. Porque eu já fui assim, antes de eu descobrir que eu poderia buscar na fonte, eu ia buscar em outra pessoa. Eu ia descobrir realmente. E aquela pessoa, ela orava por mim, o Senhor revelava o que estava acontecendo e eu ficava admirada com aquilo e eu voltava de novo, né? E isso vai virando idolatria, que nós não idolatramos o Senhor. Aí essa pessoa morre, aí ela é santificada. Entenderam o que o Senhor está tentando mandar eu dizer aqui? Porque muitas das vezes nós idolatramos pessoas. E essas pessoas, elas tinham fé. Realmente, elas se santificavam. Eram pessoas que realmente era falar para Deus, falar com Deus, pelo Senhor, o milagre acontecia. É por isso que você recebia a cura. É por isso que você via alguma coisa diferenciada. Porque ela se santificava. E a cura acontecia. Pela santificação dela. Só que aí você... Tem muitas pessoas que acontecem. Aí agora eu vou voltar para minha vida normal. Já fui curada, né? Só que quando vê você fica doente de novo. Porque você não está dependendo da tua fé. Você está dependendo da fé do outro. E é isso que o Senhor quer nos ensinar. Tá queimando meu coração, sabe? Porque às vezes falar o que eu vou ter que falar dói. Porque eu não posso ser hipócrita. Eu tenho que falar o que o Senhor manda. Porque senão sou eu que pago o preço. Então muitas das vezes a gente busca na fé do outro. E nós não buscamos em nós. Porque nós sentimos que nós não somos capazes que o Deus venha ouvir o nosso pedido, que o Senhor Jesus não vai te atender, mas Ele vai te atender. O que nós precisamos deixar é as muletas. O Senhor fala muito de muleta, porque muitas pessoas estão buscando em outras pessoas, sabe? Andar sempre. Ah, eu não sou capaz, sabe? Parece que eu falo com Deus, mas Deus não está me ouvindo. Deus te ouve desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Você sabe como que foi a minha conversão? De eu entender que o Senhor me ouvia? Olha, naquela época eu nunca fui idólatra, de parte de idolatrar a imagem, não. Mas tinha. Na minha casa tinha. E eu sempre fui, até no trabalho. Eu nunca gostei de falar muito. Me perdoa a palavra que eu vou dizer, gente. Perdão aí. Eu sempre falava, eu nunca falo com os porcos. Eu sempre falo com o dono das porcadas. Sempre falava com a pessoa superior. Eu ia sempre no superior. E eu tava acontecendo um monte de coisa na minha vida. E lá tava a imagem. Um dia eu cheguei perto dela e falei, ó, o negócio é o seguinte.
Ele, né, que era o pai das minhas filhas, te adora, te idolatra. E eu tô vendo isso, tá tudo acontecendo. E você não tá aí no lugar. Por que você não tá protegendo ele? Eu perguntei. Porque ali eu já tava revelado tudo pra mim, o que tava acontecendo ali. E eu cheguei e falei. Eu falei, me perdoa, mas eu achei que você ia proteger ele. E saí pra fora da firma. Naquela época eu fumava, acendi, eu nem tava fumando, eu tinha parado de fumar e eu voltei. Por causa do que estava acontecendo. Porque eu ficava tão nervosa porque eu não tinha com quem conversar. Eu não podia falar o que eu sabia. Eu tinha que ficar quieta. E eu saía para fora e falava assim, meu Deus, vai acontecer tudo isso. Eu sei que vai acontecer e eu tô vendo e o que eu faço. E eu falava com Deus. Chegava à noite, eu ficava a noite inteira falando com Deus. E eu achando que Deus não via. O pouco que eu dormia, eu tinha visão com cobra, eu via coisas tudo acontecendo, que eu passei depois, que eu entendi o que eram as cobras, eram pessoas que iam se levantar contra mim, a pessoa que estava, né, por trás do negócio lá, eu vi ela em forma de cobra, e ali o Senhor ia me mostrando tudo isso. Só que eu tinha essa Bíblia e todo dia eu lia ela. Só que através de eu não entender nada, eu só lia Salmos, né? O Senhor ia revelando as coisas. E eu não entendia. Passei por muitas coisas, teve muitas vezes que eu cheguei à beira da morte, falava, agora eu vou. E dali a pouco eu estava de pé. E eu buscava, só que muitas vezes eu entrava dentro da igreja, assim, que tem uma igreja aqui desde que eu era criança, que tem perto do hospital, que eu entrava lá, porque ela tá com a porta aberta, e eu entrava ali, eu falava com o Senhor. Eu chorava ali dentro, né? Em tudo. Só que e eu buscava em outros lugares resposta, e eu não achava. Até que o Senhor se revelou. Aí eu comecei a entender que realmente o Senhor quer ouvir a nossa voz. Realmente Ele quer que eu e você busque por Ele, para Ele falar contigo. Porque tem muitas coisas que nós vamos passar na nossa vida, que nós vamos estar sozinhos. É só você e Jesus. Você não vai ter um amigo, você não vai ter um parente, você não vai ter ninguém. E é Jesus que vai estar ali do teu lado. Gente, eu tirei um tumor. Um tumor. Que eu nem sabia que era tumor, para falar a verdade. Eu entrei dentro de um hospital. Eu só sei dizer que aquilo lá estava, o médico olhou, viu, né, minha tomografia, ficou espantado, falou, você vai ser... Eu fui na terça-feira, na quinta, em 2007, setembro de 2007. O médico olhou, e olha que eu tinha pagado consulta para ele, hein? Aí ele pegou, quando eu iniciou, que era cisto, né? Cisto. Ele disse assim para mim, ai, com esse cistinho aqui, eu vou ter que te mandar para Ribeirão. Zombou ainda. Passou, aí eu fui direto no hospital. E ele tava lá. Que ele olhou, eu falei, e aí, doutor, o cistinho cresceu? Ele falou assim, você vai ser operada na quinta-feira. Eu não morri, porque Deus que me queria aqui, né? Eu nem sabia. Eu fui falar com a irmã, porque na época eu trabalhava num asilo, e a irmã virou para mim, eu chorando, eu não podia andar, porque a minha perna esquerda, ela não dobrava, então eu estava arrastando a minha perna. Ela chegou para mim e ela disse, mandou, Alabassure Alamanai, é uma mulher de Deus, né? Ela mandou eu procurar um psicólogo, que eu tinha algum problema.
se não fosse um amigo e funcionário de lá, que me ajudou, eu podia ter morrido sim. Porque era um cisto hemorrágico. Ia me dar uma hemorragia e eu ia a óbito. Voltando para o médico. O médico pegou e falou, te opero na quinta-feira. Eu não estava com... Eu estava com 2 tumores. Se era maligno. Eu nem sabia o que era isso, se não era maligno. Eu só sabia que poderia me dar uma hemorragia e me levar à morte. Eu não dobrava mais a minha perna. Tirou. Até ele achou que era um, depois da cirurgia, que apareceu os 2, do tamanho de uma laranja. Os 2. Essa mesma irmã foi me visitar. E ele pegou e falou um monte pra ela, porque eu contei pra ele. Essa menina não morreu, foi por um tris. E ele pediu pra mim não contar nunca pra ninguém que ele tinha tirado um tumor de mim. Eu nem sabia o que era isso. Sinceramente, eu não sabia. Eu sempre fui uma pessoa que ando meio voada. Pra mim, eu não tenho, sabe? Eu sei que eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu não tenho... Eu vou passar. Eu posso chorar. Vou lá, choro noite e dia. Mas vai passar. E aí ele disse... ela quase morreu. E isso não era muito sério. E ele falou, você não fala nada pra ninguém. E você não vai ser mais mãe. Pra mim, tudo bem. Né? Até eu ainda tinha minha mãe, né? Eu falava assim, se for pra mim pôr filho pra sofrer, melhor não ter, né? Só que a minha mãe, no mesmo ano, 2007, veio falecer. Aí saiu que não era o maligno, era benigno. Mas se fosse maligno também, eu nem sabia. Eu acho que eu faria tudo. Eu faria. O tratamento, brincando. Ali, porque eu não tinha noção de doença, eu não tinha noção de nada, gente. Nada. E eu só sei que a minha mãe faleceu, aí eu comecei a falar com Deus debaixo do chuveiro. Agora, Senhor, eu vou morrer, minha mãe morreu, eu vou morrer também, não posso ter filho. E agora, o que vai ser da minha vida? Essa vida já tá chata. Logo, 6 meses depois, estou eu grávida. Com corte, dentro da barriga, por dentro, fiquei grávida, fui, fiz cesárea, dali a pouco 5 meses depois estava grávida de novo, um corte em cima do outro. Isso é Jesus. Isso é Deus, que já era na minha vida fazendo os milagres e eu não conhecia, eu não sabia quem era Ele. Eu não sabia que a força dele, que à beira da morte eu brincava. Mas quando eu quis morrer sério, ele me deu vida mais ainda. E me deu a água da vida para me entregar nesse vídeo. Quando eu falo essas coisas, é para que vocês entendam que isso não vem de mim, é um dom de Deus. É um dom que o Senhor derramou sobre mim. Foi os milagres que Ele fez em mim para que vocês tenham fé, mas fé em Jesus Cristo. Fé em Deus, colocando Ele em primeiro lugar. Não dependa de ninguém, porque ali eu não tinha ninguém, não. Era eu e Ele, porque eu não podia nem chorar pela minha mãe. Sabe, eu tinha que engolir meu choro. Eu só sei que o Senhor me ensinou muitas coisas. Que vocês, que eu, jamais seria capazes de acreditar e de ouvir. O milagre está na minha fé. O milagre está na sua fé e na nossa crença. Se nós não acreditar e se nós disser ao Senhor, não haverá morte, não vai haver morte. Se nós acreditar que não vai faltar o alimento que o Senhor proverá na minha casa, na sua, em todos os lugares, no mundo inteiro, o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. O Senhor, Ele não dorme, Ele nos vigia, não tem nada e nem ninguém que ultrapasse
os limites do Senhor, do meu Deus, do seu Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é fé, é crer, é não duvidar. Às vezes, é na nossa carência que nós somos vulneráveis. Aprende a ser dependente do Senhor para ver se você vai ser vulnerável. Seja dependente, coloca Ele em primeiro lugar. Em todo o tempo. Quando o Senhor começou a me mostrar que esse acidente, está acontecendo acidente aqui, é loucura demais. É loucura. Você vê tudo antes e depois você vê acontecer. Eu posso chegar e contar, alguém vai dar a bola para mim? Alguém vai? A não ser ver. Quando eu vejo aqueles carros voando, esses carros andando que nem doido, e não é. Desculpa. É o aceleramento. É o aceleramento para o despertamento, para aqueles que dormem, acordarem. Acordem. Acordem para a vida eterna. Acordem por esse Deus. Acordem por esse Senhor, que é Jesus Cristo. Acordem, acordem. Porque até mostrar que quem acelera o carro... Ai, meu carro também é acelerado. É o... Quer que eu falo? É o Senhor por trás de tudo. O diabo brinca, mas o Senhor está no controle. É por isso que eu falo, tenha fé. Não duvide, em momento algum. É Ele que está no controle. Ai, como que eu labassura ela manai, como eu poderia dizer, às vezes eu estou rindo aqui, só que vocês não sabem o que passa aqui dentro. São as coisas que eu vivo. E eu falo, morri. Ai, Senhor, não. Aprendizado, aprende, é fé. Gente, viva esse Senhor de verdade, para que Ele venha reinar na tua vida, nesse mundão. Porque o mundo é de Deus, o mundo não é do maligno. O mundo não é do maligno. Ah, mas o mundo jaz do maligno. Não, 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 não. Quem é o Criador? É Deus. É Ele que criou o mundo. Como que já é do maligno? Se é Deus que criou, é dele. E as criaturas? É dele. Somos todos dele. Só que aquele que não quer estar debaixo da obediência, aquele que não quer ouvir a voz do seu Senhor e do seu Pai, é o livre-arbítrio da sua escolha. A escolha está nas suas mãos. A escolha de viver ou morrer depende de você. Sejam realmente crentes como Abraão, tenha fé. Ah, mas vai vir uma provação, vai. Como vai? Quando eu entrego antes de entregar, aí, olha, eu vou falar uma coisa. Às vezes, o inimigo vem com tudo para me calar. Aí eu falo, vem bênção, vem vitória, e o Senhor vai me usar poderosamente, extraordinariamente. É assim. O que vocês têm? Vai em frente. Para não. Não olhe para trás. Olhe para frente. Não olhe para o que passou. E me perdoa. Eu não quero jamais tocar em crença de ninguém. Eu só apenas sou um vaso que o Senhor tem me direcionado. Do mesmo jeito que ele foi com Abraão. Então, essa é a fé de Abraão, a descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó. É a descendência. É os filhos de Abraão, que ele não pôde contar no céu, porque não teria como. Como os filhos, vamos ser obedientes.
Vamos crer que tudo isso vai passar. Porque o Senhor sabe mover a terra a favor dele. E sabe colocar tudo no lugar. Eu não vou calar basura, Elamanai, quando ele disse em 2023. Não, final de 2022. Não, 23, né, Senhor? É 23, ele fala. Ele me mostrou. Estou acelerando a terra. E eu via. Né? Aí, toda vez que ele acelera mais a terra, ele mostra para os seus o que ele está fazendo. Nada foge do controle dele. Nada. Tudo está no controle. Porque vocês também estão precisando aprender uma lição. Para vocês colocar o valor, não é nas coisas materiais e nem nas terrenas, mas sim nos tesouros celestiais. No Senhor. Nunca troque ele por nada. Não ame seus carros, todos os seus bens a mais do que o Senhor. Entregue tudo a ele, que ele vai cuidar. Ele vai cuidar de vocês. Ele vai cuidar do teu bem. Ele vai cuidar da tua casa. Ele vai cuidar de tudo. Tudo nós devemos aprender isso. Que quando nós entregamos ao Senhor tudo que nós temos, ele devolve para nós em dobro. E muitos não querem entregar, porque coloca, nossa, eu tô pagando a parcela, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo. Não se esqueça. Aí quando chega no final, ai, graças a Deus, eu paguei. Se você entrega a tua vida, a tua casa, teus bens, tudo que você tem, e coloca Deus lá no topo, o Senhor lá no topo, que é dele. Tudo é dele, tudo é para ele. Teus filhos, você põe na mão dele. Entrega. Fala, Senhor, o Senhor me deu. Eu te entrego. Ele vai cuidar dos teus filhos, ele vai cuidar da tua casa, ele vai cuidar de tudo. Né? Você vai viver uma vida, sabe? Que o Senhor é o teu protetor, ladrão não vai entrar na tua casa, nada vai acontecer com você, porque você confiou no Senhor. E é isso que nós não fazemos, tudo é nosso. Ai, foi com o meu suor, foi com o meu trabalho. Aí vem a chuva, aí vem a seca, aí vem o fogo, né? E queima. A água leva. Por quê? Você não colocou? Você colocou, eu coloquei no seguro. O teu seguro está no céu. O teu refúgio é o Altíssimo. É Ele que guarda. É Ele que guarda nossas vidas. É Ele que guarda a nossa casa e a nossa família. Você não precisa ter tudo. Você precisa ter Deus. Você precisa ter realmente o Senhor. Mas não é o Senhor minúsculo, não. O Senhor bem maiúsculo, com todas as letras maiúsculas. O Senhor, Jeová, o Eu Sou. Você precisa dele. E alabassuri alamanai. O que ele está alabassuri alamanai. O que ele está fazendo é para vocês verem que nada que vocês têm tem valor algum. Porque vocês podem ficar sem de uma hora para outra. Vocês podem ficar sem os seus bens, vocês podem ficar sem a sua família, vocês podem ficar sem nada. Porque vocês não querem ter o tudo. Porque o tudo é sacrificoso. O tudo eu tenho que me sacrificar, eu tenho que abrir mão daqui, abrir mão dali. A Bíblia não condena. Você vai se sacrificar o quê? Só se você viver na obediência. E isso o Senhor vai te dar a escolha para você fazer também. Porque tem na Bíblia muitas pessoas que bebiam. É lógico, vício não é legal, né? Você beber um vinho, uma coisa... Com certeza o Senhor não vai. Né? Mas tem pessoas que não, elas querem... é o vício. O Senhor não aceita o pecado, que é o vício. O vício destrói. O vício mata, rouba. É o vício. É isso
que vocês não entendem, que o Senhor quer libertar? Das idolatrias, que é tudo que a água, o fogo, vocês podem perder, que não é ficar julgando a religião de ninguém, não. São as coisas materiais, isso também são idolatria. Porque vocês idolatram o ouro e a prata, vocês idolatram o dinheiro, vocês idolatram tudo, isso é idolatria. Ah, mas é necessário, claro que é necessário, só que o Senhor proverá e nada te faltará. Deu para entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer pelo Espírito? Porque é assim que ele passa para mim. Eu estou tentando parar de gravar live, mas eu não estou conseguindo, porque o Senhor está passando. O Senhor está mandando eu entregar, eu vou entregar. Então, o que tem de valor não está na terra, está no céu. Tudo isso aqui pode acabar em qualquer momento. Mas, se você tem Deus, tudo será guardado, protegido, livrado. Muitas pessoas não entendem isso. Que o Senhor, Ele não quer ser seu amante. Ele quer ser seu esposo. Ele não quer ser amante, Ele quer ser o esposo. O esposo da noiva. Quem é a noiva? A igreja do Senhor. É Ele que é o esposo, Ele cuida. Os céus têm vários soldados, que são seus anjos acampados ao redor do teu povo. É Ele que guarda. Por mais que tentam destruir, não consegue. Alabassuri alamanai, orabar, orabashuri alamanai ahalaie. Que o Senhor me mostra Jerusalém. Que enquanto tentam atacar, tem homens, né? Tem muito mais atacando do que os soldados que estão dentro dessa fortaleza. E o Senhor está com todos eles. Por isso, Jerusalém é a menina dos olhos de Deus. É a menina dos olhos, a cidade que ele edificou para Davi. E ela continua sendo a Jerusalém celestial, que aonde o Senhor santificou o povo dele ali. Podem tentar, mas o Senhor os protege. E se Ele protege, Ele vai proteger. Ah, e aconteceu, teve? Não, teve. Mas isso que acontece, que a Bíblia fala sobre os ataques, sobre, né, quando pessoas foram para cima do povo, porque o povo esculachou, tirou a presença de Deus e colocou nas idolatrias. Começou a se misturar com povos idólatras. Aí a ira do Senhor se acende. E é por isso que ele permitia que o povo se tornava escravo. Porque aqueles que querem ser escravo, o Senhor abre mão. Escravidão é cada um que escolhe ser escravo. Ou você é livre, liberto, ou você é escravo. E vai viver na escravidão. O Senhor vai estar te olhando? Se você for escravo? Sim. O Senhor cuida dos escravos. Principalmente quando tem o José no meio. Quando o José está no meio, o Senhor cuida. Enquanto alabassuri alamanai, arabai alabarshuri alamanai, quantas vezes o Senhor precisa ensinar o seu povo a adorá-lo em verdade, sem ter Baal, sem ter os seus deuses, levantando deuses e deuses e deuses. Se ele quer adoração só para ele. É para ele. Nós não precisamos ficar se dividindo. Porque o que nós tiver que ter nessa terra, nós vamos ter. Porque do mesmo jeito que é dado, é tomado. Só que o que Deus dá é eterno. O que o mundo te dá, eu vou usar assim, o que o mundo te dá, acaba. Mas o que Deus te dá é eterno, porque você perde. O nosso coração não pode estar nas coisas materiais. E nada
que nós podemos contemplar nessa terra. Às vezes eu olho, né? Porque eu gosto muito da natureza, eu gosto de ficar olhando, observando. Eu falo, Senhor, como Tu és maravilhoso. Cada monte, cada lugar que eu olho, foi as Suas mãos que fez. Foi o Senhor, que lindo, que capricho. Senhor, alabassura, elamanai. Se Ele capricha em tudo, imagina em nós. Nós devemos abrir o nosso coração, sabe? E reconhecer que em todo momento Ele é Deus. Em todo momento nós vamos voltar para Ele. E é por Ele que nós buscamos, seja onde for. E você não precisa de intérprete, você não precisa de intermediário. Você mesmo pode falar com o seu Pai. Você mesmo pode falar com o seu Senhor. Você pode. Não fica dependendo de ninguém, não. Fala com Ele o tempo todo, se puder. Questiona, que Ele vai te responder. Que é isso que Ele está mostrando. Que todos esses sinais é para vocês acordarem e voltarem para Ele. Quem tem ouvido, ouça o que o Senhor diz, que a palavra do Senhor diz, né? Porque hoje o Senhor não me deu palavra, Ele me deu um louvor. Ele me deu o louvor da harpa. No céu não vai entrar pecado. 422. Então vocês guardam esse louvor. 422 da harpa. Vai lá meditar nele. Medita. Porque se vocês querem o céu, esse é o louvor para meditação de hoje, dessa terça-feira. E ó, o relógio, ó, para muitos, né? Mas tem para mim, o Senhor já disse que o tempo é dele, então eu estou esperando nele. Que seja feita a vontade dele na minha vida, na sua vida. Se entregue no caminho do Senhor e para de lutar contra. Não luta contra, não. Quanto mais nós lutamos, quem sofre somos nós. Nós que perdemos tempo lutando contra o Senhor. Porque Ele não tem o que perder. Ele é eterno. Ele é eterno. Ele é geração em geração, vai uma, vem outra. É eternidade. Somos nós que dependemos dele. Ele depende de nós para quê? Em qualquer momento, ele levanta. Crianças, ele tem levantado. Ontem eu vi uma menina pregando, de 12 anos, com uma vozona. Parecia uma mulher. Olha o que Deus faz. Olha o que esse Senhor faz. Ele usa até criança para chamar a atenção de adulto. Para chamar a atenção de velhos. De pessoas mais velhas. Enquanto isso, ninguém quer ouvir. É bonitinho, né? Que belezinha, né? Mas ouve a palavra que está saindo daquele pequeno vaso. Aquele vaso é um estrondo na mão do Senhor. E é isso que Ele quer que nós sejamos. Vasos de honra para a honra e glória dele. Porque não adianta nada. Quem não gosta de louvor, assim, de louvor, harpa, né? Tem outros louvores que é pentecostal. Tem vários tipos de louvor, né? Tem os louvores que são pessoas que realmente vivem o Senhor, que são as levitas que estão vivendo ali para louvar o Senhor. Ninguém gosta. Se você não gostar de louvor, então você não quer estar no céu, né? Então vocês começam a aprender a louvar, abrir a casa de vocês para o louvor, para a adoração, para a santificação, porque no céu não vai entrar música do mundo. É só louvor, é só adoração, é só glória, aleluia, honra e glória ao Deus Todo-Poderoso, honra e glória ao Deus Todo-Poderoso, honra e glória a Deus Todo-Poderoso, aleluia, alamassuri, alahanuia. Isso é o louvor ao Senhor. Aqui fica entregue, por mais que eu acho que, olha, eu tô tomada pelo Senhor mesmo, que vocês não deixem de ouvir essa palavra e guardar no coração. Busque, viu? Enquanto há tempo. O nosso maná dessa tarde e a água da vida eterna.
Porque é um pouco de palavra, é um pouco de louvor, é um pouco do ensinamento que é o verdadeiro maná. Que não, vocês não vão achar em qualquer lugar, não. É aqui que tem que ter coragem. Tem que ter. Senão, mas quem me garante é maior do que eu. Algum problema? Fala com o grandão. Ele está à disposição. No quarto de vocês, do lado ali, ó. Ajoelha ou senta na cama e fala com ele a meu respeito. Ele responde. Amém? A paz do Senhor Jesus, meus queridos. Que o Senhor venha trazer paz para o coração de cada um, paz para o meu. Que o Senhor venha trazer uma paz, né, verdadeira, que venha dos céus. Por mais que o Senhor Jesus diz que ele não veio trazer paz, né, mas dissensões entre todos os povos. Mas nós podemos orar pela paz no mundo, sim. Nós podemos pedir, Senhor, traz paz, porque ninguém dá para viver sem paz. A paz é essencial para os irmãos, porque nós não queremos viver em confusão, nós não queremos viver entre conflito, nós não queremos viver, meu Senhor, de guerra, sabe? De alabassura e alamanai. Nós queremos paz, porque nós somos todos irmãos. Não existe diferença, raça ou credo. O Senhor, todos nós somos filhos do Senhor, todos. Aqui não tem nenhum que é diferente, um é melhor, outro é maior. Perante o Senhor não existe riqueza, não existe pobreza. Aqui nós estamos todos no mesmo nível. Nós somos no nível só, porque o pai que é pai, ele não vai desprezar um filho sequer. A única coisa que ele vai fazer é chamar a atenção desse filho. Ah, ele vai. Mas desprezar não. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um de vocês e o coração. Que o Senhor enche realmente. Vão ver esse louvor, tá? É o 422 da harpa cristã. Que o Senhor está falando que no céu não vai entrar pecado. Então, comece a se transformar a vida de vocês para que o Senhor venha logo reinar, gente. Nós precisamos de um reino verdadeiro, honesto, que venha governar com uma mão de ferro na mão e fazer. Só que para isso nós temos que ser obedientes, né? Nós não podemos andar de qualquer jeito por aí, não. Nós temos que obedecer ao nosso Senhor e o nosso Pai. Amém? A paz do Senhor esteja com todo. Um grande beijo no coração. Fique na paz. Em Cristo Jesus eu amo vocês. E se há algo aqui que foi dito que não agradou, não leve para o coração em mágoa, mas é o Senhor chamando a atenção, tá? Porque o Pai, ele chama a atenção de quem ele ama. Então ele vai usar qualquer pessoa para chamar a tua atenção, se você estiver fazendo algo que não está agradando ele. Amém?